aos Coríntios, capítulo 11, e vou entrar pelo menos uma boa parte desse assunto. Não digo que vou até o final, que seria difícil, e também não só isso, mas porque falta alguns textos aqui para completar, mas o que Deus irá nos dar nessa noite vai ser muito valioso, tá? E quero relatar isto, que o apóstolo São Paulo, quando ele estava preparando a igreja, ele estava preparando a igreja para ser arrebatada. Ele estava preparando para ser arrebatada. E de um dado momento, Paulo disse que Satanás ia entrar no meio deles e ia causar problema para eles. E acontece que isto realmente aconteceu. Demorou 300 anos, quase um pouquinho menos, mas o que Paulo tinha dito, o temor de Paulo estava sendo manifestado em Niceia. Então, segundo aos Coríntios, capítulo 11, oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. Porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Estou preparando, falando para a igreja aqui, porque 1º e 2º Coríntios é um livro só, foi dividido em 2, mas é a mesma igreja, em duas eras diferentes, em duas datas diferentes. Então, ele estava dizendo que eu estou preparando vocês como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Então, ele estava preparando a igreja para o rapto, como uma virgem pura, e estava dizendo à igreja: o marido de vocês é Cristo, e assim eu tenho preparado vocês. Aí então ele vem e faz uma advertência: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O temor de Paulo é que a igreja se apartasse da simplicidade. E na verdade, qualquer ministro que tem sensibilidade do Espírito, que tem um pouco de vivência com a palavra, todo o ministro tem este temor, porque sempre o homem teve tendência em se organizar e em se modernizar. Infelizmente, o homem nunca fica quieto, sempre ele quer fazer alguma coisa diferente. Isso está na natureza dele. Então, o grande problema é que nós podemos deixar a simplicidade da mensagem aonde Deus está operando e se enveredar para um determinado modernismo dentro da igreja. Isso é muito sério, isto é muito perigoso. E outra coisa que nós devemos colocar, selar, registrar em nosso coração, quando ele fala apartar da simplicidade que há em Cristo, quando ele está falando disso, e o profeta disse, perguntaram para o irmão Branham, qual é a maneira que eu posso crescer? E ele disse, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, está vendo? Já tinha pessoa pregando outra coisa lá, outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito,
que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Com razão sofrereis. Então, ele está dizendo, Paulo está falando dentro do texto, que ele já tinha pessoas pregando um outro Jesus. E nós temos a mensagem pregando outro Jesus. Tem doutrina de novo nome aí. Entendeu? Já tem outro Jesus na mensagem. Essa é a verdade. Agora vamos dar um pulo no versículo 12. Mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Senhor Jesus, entramos nesta mensagem, falamos o que o Espírito estava advertindo a igreja nos dias de Paulo. E Paulo tinha um peso muito grande de preocupação com a igreja que ele estava alimentando, a igreja que ele estava nutrindo da palavra, e advertindo a igreja que não apartasse da simplicidade, advertindo a igreja também que ele tinha pessoas pregando um outro Jesus que ele não pregava. Depois ele está dizendo que eles se diziam ser apóstolos de Cristo, mas eles não eram apóstolos de Cristo, eram falsos. E ele disse que Satanás se transfigura em anjo de luz, e os seus ministros, ministro de justiça. Ó Senhor, é necessário discernimento. Senhor, é necessário ser cheio do Espírito Santo para captar a astúcia do inimigo, para captar exatamente quando aonde ele está trabalhando, o que ele está fazendo, aonde ele quer chegar. Todas as pontes serão cortadas, todos os canais serão obstruídos. Satanás não poderá nunca jamais tocar numa semente eleita. Ele não pode pôr tropeço no eleito. A igreja tropeçou e caiu em Niceia. Eva tropeçou e caiu no Éden. Mas o irmão Branham disse que esta igreja, ela não cairá, porque ela foi preordenada para este propósito. E o Senhor Jesus vai encerrar, fechar o ministério dele aqui na terra através dela. Ela terá a palavra na boca dela, da noiva, será tão boa, tão poderosa, como foi na boca do Senhor, como foi na boca do mensageiro, o profeta do Senhor. Pai, nos instrua, nos ensine. Queremos fazer exatamente da sua maneira. Às vezes nós ficamos sozinhos, às vezes somos deixados de um lado por causa de muitas pequenas coisas que somos muito mal entendidos. Mas de uma coisa nós estamos seguros, ó Pai, nós temos visto a presença do Senhor vindicando cada culto neste lugar.
venha abençoar-nos nesta noite e ajudar todos os necessitados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai, irmãos. O apóstolo São Paulo, ele tinha, o homem que tinha semente para pôr Cristo na noiva era Paulo. Paulo levantou homens como Silas, como Timóteo, como Tito, e aqueles homens, eles corresponderam exatamente o que Paulo ensinou. Paulo sabia que tipo de obreiro ele tinha no campo, como foi Timóteo, que nós lemos, quando nós lemos sobre Tito, a epístola de Tito, como nós lemos sobre Silas, companheiro de Paulo. Ele sabia o caráter daqueles homens, a responsabilidade daqueles homens e o que eles ensinavam. Então eles tinham a mesma semente que Paulo tinha, eles tinham a mesma doutrina de Paulo. E quando Paulo ia conferir a igreja que estava sendo pastoreada por aqueles homens, Paulo nunca teceu uma crítica dizendo que eles estavam ensinando o que ele não tinha ensinado, mas eles estavam continuando a mesma obra que o apóstolo São Paulo tinha deixado. Eles tinham aprendido com ele, e Paulo tinha colocado uma semente naqueles homens, e consequentemente aqueles homens tinham colocado também a semente da palavra naquela igreja. Então era uma continuidade de Paulo para os seus obreiros, e daí por diante, chamado de bispo naquela ocasião, Timóteo, eram pastores responsáveis pelos grupos para onde Paulo enviava. O irmão Brana, ele veio com a semente também. A semente quer dizer palavra. Neste tempo de Laodiceia, quem tem a semente é o profeta do Senhor, William Brana. Ele tem a semente. Ele trouxe a semente e passou essa semente para muitos ministros, para que a mesma palavra, o mesmo ensinamento do irmão Brana, cada igreja receba sem alterar, sem deturbá-la, pregar o que o profeta do Senhor pregou. Por isso que ele teve o cuidado de dizer: diga somente o que eu digo. Então nós não estamos vivendo de suposições, nós não estamos vivendo de ensinamentos que parecem ser muito bonito, mas se você for olhar na mensagem, você não vai encontrar na mensagem nenhum respaldo daquilo, e nem na Bíblia. Porém, as pessoas, o homem, como eu disse, ele gosta de se modernizar, ele gosta de coisas novas, coisas que chamem a sua atenção. Por isto que quando eu venho à casa do Senhor, eu venho com um propósito. Se o meu propósito de estar aqui não for ouvir o Senhor e eu falar com o Senhor, então eu não tenho motivo para estar aqui. Muitos motivos nos levam na casa de Deus, mas um só motivo agrada a Deus, e esse motivo que você vem para adorar, você vem para ouvir, você vem para falar com Ele, para ter um tempo em sua presença. Nós chegamos aqui e queremos saber aonde o Espírito está trabalhando, de que maneira Ele está falando neste dia, nesta hora, qual é a mensagem desta noite, o que o Espírito Santo quer falar comigo, o que eu preciso acertar, o que eu preciso para que eu possa ser um crente que viva mais próximo de Deus. Então, todo empenho eu estou fazendo para perceber o que o Senhor
quer que eu faça? O que o Senhor está falando comigo? Eu quero ser tocado pelo Espírito, eu quero ser admoestado pelo Espírito. E se você está com peso de problemas, Ele vem te consolar. E se você está andando fora da palavra, Ele vem te corrigir. Ele está cuidando de todos os detalhes nesta hora. Se nós temos o Espírito Santo, então nós vamos entender o que Ele está procurando fazer para nos ajudar. Amém? Agora, veja bem uma coisa. Nós estamos entrando num assunto aqui. Eu quero ler uma coisa para vocês aqui, no Evangelho, o menor livro da Bíblia, mas um livro, diz o profeta, o pequeno e grande livro de São Judas. Ele disse o seguinte, ele fala de uma qualidade de igreja, diz assim: estes, porém, diz mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Ele falou de 3 classes aqui. Primeiro, ele fala, eles entraram pelo caminho de Caim, o incrédulo e homicida Caim. Bem, eles foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, dinheiro, fama. E depois que eles fizeram, e pereceram na contradição de Coré. Se você fizer um estudo sobre Coré, se nós pensamos que Coré era qualquer pessoa, não era não. Ele era um dos grandes que estava entre o povo de Israel, um grande líder. E quando ele se levantou contra Moisés, ele levantou líderes para ficar contra Moisés. Ele tinha influência, era um homem influente. Ele só não se conformava de Deus usar Moisés, não usar ele. Então ele quis mostrar para o povo que todos eram um, que não tinha ninguém diferente, que todos eram igual a Moisés. Mas não era verdade aquilo, porque o homem que tinha a comissão para tirar Israel do Egito e levar para a promessa era Moisés. O homem que tem comissão para tirar a noiva das denominações e colocar no arrebatamento é William Branham. Que isso fique bem entendido nesta noite. Quem tem comissão para isto chama-se William Branham. É o homem que Deus comissionou, que pôs a palavra na boca dele, e a palavra se tornou vida. Quando ele falava, a palavra funcionava. Ele não era um tagarela que falava e pregava. Tinha resultados seus cultos, tinha resultados, tinha resposta. E este Deus que trabalhou com o irmão Branham é o mesmo Deus que está trabalhando hoje na sua pequena noiva. Então você sabe, Paulo tinha comissão para aquilo, o irmão Branham tinha comissão para o que nós estamos pregando hoje. Agora, veja bem, quando Deus pôs um homem no espírito de Moisés, ao lado de Moisés, ele agiu com toda a obediência e não apartou da palavra que Moisés tinha falado. Esse foi Josué. E teve um outro homem que não apartou de Josué,
este homem foi Caleb. Quando Josué entrou na terra com o povo, Caleb estava lá, um grande guerreiro. Um grande guerreiro. Por outro lado, lá no deserto, tinha um Coré, um Datã e um Abirã. Tinha aqueles lá que levantaram contra Moisés. E Moisés, e eles pegaram o incensário. Eles pegaram o incensário e saíram com o incensário na mão. Eles sabiam como adorar. Eles sabiam o que eles iam fazer. Mas quando eles pegaram o incensário e saíram, e o povo seguiu, então Deus abriu a terra e sepultou e acabou tudo, e terminado um desvario. Essa foi a contradição de Coré. Não só ele levou 250 pessoas ao mesmo sepulcro que ele foi. Então era Satanás, era o diabo entre a congregação de Israel, usando quem? Coré. Mais tarde, Satanás aparece ali e usa um Balaão. Então, sempre que o povo de Deus está movendo, o diabo está movendo junto. Mas o diabo nunca parou Josué, parou? Ele nunca parou Moisés, parou? Ele nunca parou Coré, parou? O diabo nunca vai parar um eleito. Pode estar seguro disto. E ele disse, continuando a leitura: esses são manchas em vossas festas de caridade. Festa de caridade é um culto como esse nesta noite. São manchas em suas festas de caridade, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. Vento de doutrina, levado de uma para outra parte. São como árvore murcha, homem morto. Árvore quer dizer homem sem vida. Árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes morta e desarraigada. Mortas e desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes. Quem foi uma estrela errante? Essa estrela errante está lá em Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã? Estrelas errantes. Deixa eu ler isso aqui, tá? Estrelas errantes, nuvens sem água, levada pelo todo vento assim, ondas impetuosas do mar, que escuma as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Vejam bem, você só pode conhecer escuridão, saber o que é escuridão, quando você sai da presença da luz. Aí você pode reconhecer escuridão, saber o que é escuridão, o que é trevas, quando você está na presença da luz. Por isto que quem nunca veio à luz nunca vai detectar, saber o que é a escuridão. São como animais noturnos, animais que só saem para caçar a sua presa à noite. Durante o dia está no seu covil, mas à noite ela sai. De dia ela é cega, morcego é cego de dia, e tantos outros animais. São animais noturnos que se dão bem com a escuridão, se dão bem com as trevas. Mas quando apresenta a luz, quando o sol vai sair, quando o sol vai, ele percebe que a noite está encerrando e o sol vai sair, eles correm e voltam para os seus covis, porque se o sol sair, eles não enxergam.
quanto mais se prega esta mensagem, mais o mundo escurece, mais a impiedade cresce. Mas quanto mais se prega esta mensagem para o eleito, ele tem mais luz em cada dia, porque a revelação, ela vai abrindo dia a dia vai abrindo a revelação. Revelação é uma coisa que você recebeu, já tenho tudo, vou cruzar os braços que agora eu já tenho. Todo dia Deus te dá uma porção, cada dia você vai recebendo mais. A abertura da palavra começou lá atrás, e a palavra tem sido cada dia crescida, aumentada em nossa vida, e tem mudado a nossa vida. Quando você começa na abertura da palavra, a gente vacila para lá, vacila para cá, mas aquilo vai acertando a nossa vida, vai nos colocando nos trilhos da palavra, e você vai ficando cada vez mais distante do mundo, distante das coisas erradas e mais próxima de Deus. Tem mais prazer no Senhor, tem gozo no Senhor, tem gozo na oração, tem gozo na leitura, tem prazer em fazer o que é certo. Por quê? Porque a palavra está abrindo cada dia, a palavra vai crescendo cada dia. É como exatamente lançar uma semente na terra, ela morre, tem que crescer, trazer o fruto daquela planta. Então a palavra foi semeada e ela não para enquanto não chegar o tempo de ser colhida. O profeta, aqui na mensagem Perguntas e Respostas, Hebreus 3, terceira parte, quer dizer. Então isso aqui para nós é muito precioso. Ali no parágrafo 83, vamos dar uma olhadinha nisso aqui, vamos observar isso aqui atentamente. Agora, as almas que estavam em prisão, que não se arrependeram, não eram seres angelicais que haviam sido trazidos na forma de anjos, mas eram espíritos daqueles seres angelicais que caíram antes da fundação do mundo, lá atrás, quando a guerra começou no céu. Eles não eram anjos aqui, eram espíritos de anjos caídos. Esses que estão vagando por aí. Ele disse: e Satanás, o dragão, lutou. Então, ou melhor, Miguel, o dragão, lutaram. Lúcifer foi expulso com todos os seus filhos. Todos os anjos que ele havia enganado, aqueles anjos vieram à terra, estavam sujeitos então a se tornarem humanos. E quando eles o fizeram, foi quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e as tomaram como esposa. Então, bem claro, não foi anjo, foi o espírito daqueles anjos que estavam aqui na terra. E quando nascia um filisteu ali, um caimita, aquele espírito já tinha uma casa para morar. Nascia uma filisteia, como Dalila, aquele espírito já tinha uma casa para ele morar. Foi aí então que essas mulheres atraíram os filhos de Deus pela sua formosura. E houve uma mistura na igreja, antes que Noé entrasse em cena para pregar a mensagem, o mensageiro que trouxe o dilúvio. Houve uma mistura. Os filhos de Deus não resistiram, foram seduzidos, porque eram mulheres bonitas. Vamos tomar duas partes nisso nesta noite. Se nós tomarmos o lado natural,
O profeta diz que um homem não procura beleza para casar, procura caráter. Caráter. Uma mulher não procura beleza, procura caráter. Quando nós estamos atrás de beleza e não de caráter, então Satanás vai apresentar alguém muito bonito, pode ter certeza. Porque caráter, só tem caráter quem tem o Espírito Santo, que tem o caráter de Cristo. Eu não creio que o moço que tem o Espírito Santo iria casar com uma moça que não tem o Espírito Santo, ou vice-versa. Não acontece isso. Pode estar certo disso, lhe garanto que Deus não permitirá que isso aconteça, por causa do caráter, da maneira. Por isto que quando tratamos do assunto, agora, o que Satanás fez? Satanás, esses anjos caídos, diz assim, essas igrejas pentecostais, que não tem beleza, que prega aí na rua, nos trilhos, que tem um violão velho na mão, olha, eles têm poder, eles têm a cura, eles têm profecia, são dotados de dons. Então Satanás entrou naquela igreja e disse, vocês precisam agora fazer uma organização para que esse movimento não se disperse. Não é exatamente o que ele fez lá no Éden. Ele mostrou uma coisa mais bonita, mais segura. Coma, e você vai ser como Deus. E eu vou acrescentar uma coisa aqui, que está na mensagem, tá? Na mensagem que eu vou ler daqui a pouco. O profeta falou que quando Satanás entrou no Éden e fez o que ele fez com aquela mulher, ele sabia que Deus tinha dito que eles iriam morrer o dia que comesse. Então ele vai cumprir a palavra. Ele vai cumprir a palavra. Eu vou fazer essa mulher comer e vai ser obrigado a matar o casal. Exatamente o que ele queria. Queria destruir a criação de Deus. Mas Deus não podia matar Adão, porque Adão era uma parte dele. Ele não podia destruir Eva, porque ela tinha saído de Adão. Mas Satanás não conhecia uma coisa. Deus não deixou Satanás conhecer uma coisa, o seu plano. Satanás não conhecia o plano de redenção. Satanás, Deus não deixou Satanás conhecer os seus atributos. Quando Satanás provocou a queda, então Deus manifestou o atributo de Salvador que Satanás não conhecia. Quando aquele casal adoeceu, Deus manifestou o atributo de curador que Satanás não conhecia. E quando o Senhor mandou o casal afastar do Éden, saia da minha presença agora. Mas quando o casal deu as costas e ia saindo, então o profeta fala assim: Deus soletrou A-M-O-R. E Satanás não conhecia isso, amor. Ele não conhecia os atributos de Deus. Deus não deixou Satanás conhecer os seus atributos. Agora, o que Satanás fez? Ele provocou uma situação. E qual a situação que ele provocou? Provocou uma situação para que Deus manifestasse os seus atributos, para que você viesse aqui e se revestisse dessa carne, para que você viesse aqui e fosse humano mortal, para conhecer o que é eternidade. Só sabe o que é eternidade quem tem uma vida limitada no tempo.
Só sabe o que é salvação quem um dia esteve perdido. Se você esteve perdido, você vai valorizar a sua salvação. Aleluia! Aí fora, nesse mundo velho aí, de denominações, as pessoas não valorizam a palavra, porque estão perdidos. Eles nunca sabem o que é ser salvo. Ser religioso é ser salvo. Ser um batista não é ser salvo. Ser um assembleano ou qualquer outra igreja não é ser salvo. Ser salvo é ser lavado, redimido no sangue do Senhor e nascido de novo do seu Espírito, da sua palavra. Ele não sabia, ele não conhecia, ele só provocou o amor de Deus, o atributo de Salvador, que agora tinha alguém perdido, o atributo de curador, que agora tinha alguém doente, o atributo do amor, porque agora Deus amou o casal que estava fora do jardim. O que eu estou citando está na mensagem Crueldade do Pecado. Agora o que ele fez? Ele veio para destruir a criação de Deus. Satanás vai lutar cada pedacinho que ele sabe para te enfrentar. Mas uma coisa é certa: Satanás só conhece esse homem aqui, de carne, porque nós somos híbridos. Nós nascemos de uma mentira, nós nascemos de um engano. Esse corpo é um engano, é a mentira. O verdadeiro homem, ele não sabe quem é, porque o verdadeiro homem é nascido em santidade e justiça, é nascido da palavra. Esse ele não sabe quem é. Então Deus manifestou os seus atributos com a queda, e Satanás queria destruir a criação de Deus lá no jardim do Éden. Deixa eu ver se eu consigo aqui. O que eu estava entrando. Satanás, o profeta diz, não foi a política que desnudou as mulheres na igreja. Foi o diabo que tirou a roupa delas através dos homens. A beleza, ele queria uma igreja bonita, não aquela igreja que batia numa lata, tocava um violão velho lá no trilho e almas caíam arrependidas, eram salvas. Diz: para aí, vamos fazer aqui a Pentecostal Unida, vamos fazer aqui a Assembleia de Deus, tudo agora vai ser pentecostal, vamos organizar. Ali Satanás estava colocando a morte na igreja. Como Satanás estava colocando a morte na igreja, quando Paulo advertiu aqui: temo que a serpente enganou Eva e vai enganar vocês também. E a igreja foi enganada. Tanto é que 300 anos mais tarde ela cai lá em Niceia. Lá em Niceia foi sepultada. Lá ela abandonou a palavra. O temor de Paulo era isto. Aí, se você conferir na palavra, você vai encontrar que logo entrou o movimento dos nicolaítas, os grandes oradores, os homens influentes, os dignatários daqueles dias. Dizia: esses homens aqui são abençoados, eles oram, o morto levanta, eles têm o poder da palavra. Mas eles não conhecem a gramática, eles falam muito errado. Tem por homens que possam esclarecer o povo. Então, levantaram homens através do tempo, que dominou os corações incautos, que dominou aquela igreja, e quando fez a proposta em Niceia, ela estava morta, ela caiu. Satanás veio rodeando Eva, viu a serpente, e que o sangue da serpente combinava com o sangue humano, foi rodeando aquela mulher, até que entrou naquela serpente e fez a proposta. Quando aquela mulher caiu em si, quando ela acordou, ela já estava contaminada, poluída pelo diabo.
o que nos deixa seguros, o que nos faz seguros é o que está escrito em Romanos 8. Fomos eleitos para não cair, para não ser derrotado. Por isso que Deus fez você sair de lá como um pensamento dele e tornar-se carne para você entrar agora na palavra. Estamos indo para a nossa verdadeira casa, estamos indo para o nosso verdadeiro lar. Aqui sim somos peregrinos e forasteiros, não temos dias e nem morada certa. O profeta disse: é bom ter uma igreja bonita, não? Bonita, igreja que você enche os olhos da carne, né? Bonita, grandes corais, igreja rica e muito rica, e pessoas bem vestidas, e pessoas cultas, e composta de advogados, de médicos, engenheiros, e escritores, e igreja que é impecável, a igreja do pastor fulano de tal, né? Porque lá só de advogado tem, precisa de um médico tem, precisa de um fisioterapeuta tem, precisa de um enfermeiro tem, precisa de um fazendeiro tem, precisa de um engenheiro, lá tem tudo, precisa de um maestro tem tudo na igreja do homem. É linda a igreja, maravilhosa, beleza requintada, que atrai o mundo. Só que essa igreja nunca vai atrair o Espírito Santo. Assim foram as mulheres que nós acabamos de ler aqui, as filhas dos homens, né? Atraíram os filhos de Deus. As igrejas do mundo estão atraindo o povo para ir para lá, para o mundo. Agora, filhos de Deus, nascidos da palavra, têm a mesma natureza que Adão tinha, a mesma natureza do segundo Adão, que é Cristo. Agora, esta igreja aqui, ela gerou o segundo Adão. Você nasce do segundo Adão. Agora você gera o segundo Adão. Ela gera filhos para a vida e não para a morte. Aqueles espíritos que vieram do trono de Deus, olha de onde eles vieram. Aqueles espíritos que vieram do trono de Deus, permaneceram diante do trono de Deus e viveram bilhões e bilhões e eras do tempo antes do mundo alguma vez começar na presença de Deus. Acha você que eles não sabem algo a respeito de adoração? Tiveram bilhões de anos lá, acha que eles não sabem algo a respeito de adoração? Eles descem e entram nos homens, eles adoram a Deus, absolutamente, eles adoram a Deus, eles têm conhecimento de Deus, eles são espertos, perspicazes e sempre educados, mas Deus o rejeitou desde o princípio. Como que você sabe? A grande pergunta, está vendo essa espécie de gente aqui? Como que você sabe? Tem só um agente na igreja que mostra para você. O Espírito Santo, ele é uma campainha de advertência na nossa alma. Quando algo não está indo bem, quando algo está descambando por um rumo esquisito, você vê logo uma campainha soar. Se você não tem essa campainha, você vai fazer muita coisa errada. Não tem ninguém ali para dizer que aquilo não está certo. Lembra do homem que passou a vida inteira garimpando, até que um dia ele achou uma grande pedra. Enquanto era pobre, ele gostava do cachorro. O cachorro guardava o acampamento dele e tal. Depois que ele achou uma grande pedra que ele nunca mais precisava garimpar,
é um homem milionário naquela noite. E o cachorro aquela noite começou a latir, se lembra da história? E começou a latir aquele cachorro, e latir. Falei assim, poxa, eu garimpei a vida inteira. Aí ele esqueceu que o cachorro era companheiro, que o cachorro guardava ele. Ele passou a mão numa cartucheira e deu uma pancada de chumbo na cabeça do cachorro, silenciou o cachorro. Só que o cachorro estava divertindo que os ladrões estavam perto. Eles chegaram lá, roubaram o que ele tinha e o mataram. É quando as pessoas silenciam o Espírito Santo. Não fale mais assim, não quero mais ouvir, tá? Chega, deu, acabou e pronto, entendeu? Não quero mais ouvir, não quero mais advertência. Sou dono do meu nariz. Eu não sou dono de nada. Ele que comanda a coisa. Temos que se entregar a Ele, se render a Ele e deixar Ele fazer a liderança, e nós nunca iremos entrar no lugar errado. Portanto, amigos, membros de uma igreja, ou que tem conhecimento de alguma teologia ou algo, não tem nada a ver com isto. Tem que ter o sangue de Jesus Cristo e o novo nascimento que te une a Ele como uma pessoa. Aí está você. Deus, no princípio, tá? Quando Ele sabia que homens e mulheres foram feitos um, não dois. Homens e mulheres foram feitos um e não dois. Eles foram feitos um, estavam separados, um colocado em carne e um em uma teofania. Ele sabia daquilo. Então, a fim de provar aquilo a você, quando Deus fez a mulher, Ele nunca tomou um pouco de terra e a fez como Ele fez com o homem. Ele tirou uma costela do lado de Adão, e ela se tornou um subproduto do homem, porque ela é parte dele. Você compreendeu isto? Veja o ensinamento que o profeta quer passar para a igreja. Aí você, mas por que Deus não fez ela separada de Adão? Então você estava perdido. Porque a única maneira é você ter nascido do coração de Cristo. Se você não nasceu de Cristo, não há lugar no céu. Deus sabia que esta era aqui, que ia acontecer nela. Ali os anjos e Deus, e o Espírito que se une com Deus é um Espírito, isso é correto. O Espírito de Deus que habita na igreja é o Espírito que veio do céu, que Deus conhecia antes da fundação do mundo, que rejeitou a mentira do diabo, e aquele Espírito teve que tomar um corpo de carne para fazer seus testes. Ele teve que vir em carne, como estes e outros fizeram, e todos eles foram colocados em um jugo de igualdade. E Deus no princípio sabia dos espíritos que viriam e que não viriam. Aí está você. Aquele diabo é tão inteligente, enganaria o próprio eleito se possível. Então estes espíritos, estes anjos que pregaram, estavam em prisão. Anjos, se você observar aqui, o A é minúsculo, anjo é minúsculo, que significa homem. Anjos, mensageiros aqui na terra, eles pecaram, e a única maneira que eles poderiam pecar seria descrendo. Eles tinham suas próprias religiões, eles não criam na mensagem de Noé, eles não creram na mensagem de Enoque, eles rejeitaram a mensagem e foram condenados. A Bíblia diz que eles foram. Enoque profetizou para eles e disse:
o Senhor está vindo com 10.000 dos seus santos. E eles profetizaram. Noé construiu uma arca. Eles disseram: ele é um santo rolador, ele é um fanático, não existe tal coisa como a chegada de uma chuva. E 120 anos passaram. Ele tinha uma religião que tinha a salvação nela. Ele foi feito uma válvula, ali foi feita uma válvula de escape, mas eles estavam satisfeitos em suas condições. Esta é a maneira que é hoje, pois os homens estão satisfeitos em suas condições, mas há um caminho de escape, e este caminho é através de Jesus Cristo. Aí está você, a mesma tribo, os mesmos espíritos, e eles eram absolutamente homens religiosos, bastante religiosos, mas eles perderam o voto do pacto. Assim é hoje. Os homens vão à igreja e se unem às grandes igrejas e tentam ser pessoas mais populares da cidade. Se eles querem se unir a uma igreja, eles vão na maior que tem na cidade, a melhor e de melhor conceito na cidade. Quão distante eles perdem o chamado, quão distante eles perdem isto. A única maneira pela qual você conhecerá Jesus Cristo é através da revelação espiritual e não da teologia. Amém? Eu quero que vocês observem uma coisa, que aqui na era de Éfeso, deixa eu tomar aqui rapidamente, parágrafo 82, Éfeso, ele diz: se você, como foi o começo na primeira igreja, foi chamada de Atos, logo chegou a ser uma doutrina, chegou a ser norma, regra inflexível, finalmente dominou, e Deus foi lançado a um lado. Começou tão pequeno, tão quietamente, tão pacificamente, parecia ser algo bom, algo puro. Então se apoderou, e como uma serpente piton, ela aperta até expulsar a própria vida e matar toda a espiritualidade que havia na igreja. Esta falsa vinha é sutil, é como um anjo de luz, até que se apodera de alguém. Agora eu quero dizer-lhes que creio em liderança. Eu creio em liderança, diz o profeta, mas vê como ele crê. Porém, não na liderança do homem, eu creio na liderança do Espírito Santo por meio da palavra. Também creio que Deus tem posto homens na igreja, homens que têm dons do Espírito, os quais manterão a ordem na igreja. Creio nisso. Também creio que a igreja é governada por homens que Deus envia para tomar a responsabilidade. Mas este governo é através da palavra. Assim, em realidade, não são homens governando diretamente, mas por meio do Espírito de Deus, porque a palavra e o Espírito são um. Amém? Como puxar as coisas no centro, no lugar certo? Como você separar exatamente? Você olha para a figura do pastor, ele é apenas uma figura que está representando a Deus e falando a palavra e conduzindo a igreja. Uma igreja que está devidamente orientada de maneira correta na mensagem, ela vai exatamente discernir o homem e o espírito que está no homem. Se ele quer liderança para si, o que ele está querendo? Ou se ele está deixando o Espírito liderar através dele.
O que nós queremos é que o Espírito Santo lidere nessa igreja de ponta a ponta. Amém. Agora, você tem que ter ouvido sensível para ouvir a voz do Senhor, não confundir esta voz. É como aquilo que acontece, vou deixar passar essa coisinha aqui, não tem problema, apenas uma, ela não vai incomodar. Amanhã, aquela coisinha que nós deixamos passar, está um pouquinho maior. Depois, daqui a um tempo, ela está enorme. Aí você vai tirar ela para você ver. Vai tirar ela. Você não consegue tirar mais. E quando você consegue tirar, o estrago é enorme. Quando lá no princípio era apenas uma coisinha mínima. Depois tornou-se uma monstruosidade. Era apenas um dito lá em Éfeso. Levou a queda completa da igreja em Laodiceia. É a mesma coisa. Vou cortar a pontinha do cabelo. Ninguém vai perceber na igreja. Diabo é sujo mesmo, né? Ninguém vai ver. Então Deus é um cego também, né? Olha, eu vou dar uma escapadinha por aqui sem nenhum problema. Ninguém vai perceber que eu estou fazendo isso. O diabo, ele é astuto. Ele foi chamado de um anjo de luz. Foi chamado de estrela da manhã. Ele ficou por muitos bilhões de anjos na guarda do céu como querubim. E quando Deus pôs um homem na terra, que Deus tirou dele um Adão, ele veio para destruir Adão. Adão foi o primeiro homem na história que recebeu carne humana. Adão foi o primeiro homem na terra que não precisava dos 5 sentidos, ele tinha um só sentido, ele governava a terra. Ele não tinha, precisava de paladar, de olfato, essas coisas não incomodavam Adão. Ele tinha só um sentido. Ele foi feito na palavra. Ele falava e a palavra funcionava. Agora Deus pegou aquele Adão espírito e pôs num corpo de carne. E Satanás viu aquele homem lá no jardim. Ele está lá. Eu vou lá para destruir aquele homem. Por isso que ele aproximou da mulher. O caminho que ele podia chegar em Adão era através de Eva. O caminho que ele pode chegar é através da igreja para a destruição do corpo. Mas ele não pode chegar numa igreja que tem a porta fechada para ele, porque esta igreja foi selada com o Espírito de Deus. Está selada até o dia da redenção. Satanás nada sabe sobre redenção. Entendem isto? Deixa eu tomar só uma citação aqui. A maior batalha é isso mesmo. Maior batalha. Deixa eu ver se é isso aqui que eu anotei aqui. Aqui, ó. Veja o que o profeta falou aqui. Nós temos que valorizar essas coisas. Coisas que parece que passa por cima da igreja. Esta primeira batalha foi pelejada, teve seu começo no céu, quando Miguel e seus anjos batalharam contra Lúcifer e seus anjos. Esta primeira batalha foi no céu. Então o pecado não teve sua origem na terra, mas no céu. Satanás foi lançado do céu para cair na terra. E caiu sobre os seres humanos. Logo a batalha que antes foi entre anjos, chegou a ser uma batalha humana. Batalha que era entre anjos no céu, batalha espiritual, chegou a ser entre humanos, né? Chegou a ser uma batalha humana. E a coisa é que Satanás, veja bem,
o que eu falei lá no princípio. A coisa é que Satanás veio para destruir a criação de Deus. 45, maior batalha jamais pelejada. A criação de Deus. O que Deus criou para si mesmo, Satanás veio para destruir. Esse era o seu propósito, a destruição. Logo a batalha começou aqui sobre a terra, começou em nós e tem estado rugindo desde então. Amém? Então o que ele quis fazer? Olha, a pessoa quando é ignorante, só quebra a cara. Ignorante é aquele que não tem conhecimento, aquele que não tem discernimento. Tem pessoa que fala amém para tudo, né? Totalmente errada a coisa, amém. Para falar amém, pois penso que amém está falando, olha. Amém é confirmação de uma verdade. Está ouvindo uma coisa que não é verdade, fala amém? Para. Não é por aí. Veja isso aqui, onde vamos entrar rapidamente agora. Satanás, ele chegou, aproximou de uma parte de Adão. Estão entendendo? Aproximou de uma parte de Adão. E aquela parte de Adão era subproduto. Era uma porta, era uma parte frágil. E que ele podia argumentar com ela. Por que esse bicho não foi falar com Adão? Foi falar com Eva. Ele sabia que Adão era macho. E ele não podia pôr uma semente em Adão. Ele não era bobo. Mas sabia que podia pegar uma serpente macho, não serpente fêmea, macho, e pôr uma semente da mulher. Satanás sabia que podia entrar na igreja, pôr uma semente na igreja, e a igreja chegar essa coisa monstruosa que ela é, chegar nessa loucura que o povo chegou. Veja, ele não pode ir a Cristo, ele tem que ir na igreja. Ele não podia ir em Adão, tinha que ir em Eva. E ele queria destruir a criação de Deus. Tanto é que quando Boaz disse para redimir Ruth, ele falou que não podia. Ele não conhece nada sobre este plano. Ele era um querubim criado para um serviço. E depois subiu o orgulho do seu coração pela beleza que ele tinha. Toda a beleza, diz o profeta, é do diabo. A beleza de Cristo está escondida atrás do véu. A beleza de Cristo não se apresenta ao mundo. A beleza de Cristo não está numa teologia polida. A beleza de Cristo não está em quatro paredes, uma igreja bem construída. A beleza de Cristo está atrás de pele humana. A beleza de Cristo é caráter. A beleza de Cristo é vida eterna. A beleza de Cristo é o poder da palavra manifestando. A beleza de Cristo estava atrás de pele de texugo, pendida na glória da luz da Shekinah. Hoje a beleza de Cristo entra na noiva. Ela tem a beleza, toda a glória está nela, mas está escondida deste mundo. Satanás não pode ver esta beleza. Agora, já que ele não pode mostrar a beleza escondida, ele pegou, pôs a beleza por fora, beleza falsa, a Max Factor. Ele colocou a beleza falsa, pintou as mulheres, cortou o cabelo delas, né? Produziu as mulheres, produziu verdadeiros ministros no púlpito que não vale nada, políticos, produziu uma igreja falsa, produziu pastores falsos, produziu tudo falso e fez uma igreja linda, maravilhosa, falsa. Aí você procura, aonde está a beleza de Cristo? E você vai então procurar a igreja mais bonita da cidade, a maior da cidade, onde o prefeito vai, onde vai deputados, onde vai grandes personalidades. Quando Cristo está lá naquela missãozinha que ninguém olha para ela,
Vejam a maneira que esse animal trabalha. Ele trabalha na beleza aparente. Agora, por que não pode aproximar desta mulher? Vou ter que sair aqui, que me falta um pouco de... me falta tempo. Por que não pode aproximar desta mulher? Porque, escute bem isso, para que eu termine nesta noite. Escute bem isso. Por que ele não pode aproximar dela? Eu estou dizendo, por que não foi em Adão? Se vocês estão achando que o diabo está quieto, ele não está, não. Vou meter uma coisa, vou meter uma bucha braba aqui agora. Um crente que vê novela, ele vai para o inferno. A coisa mais suja que tem hoje. E o que você acha de um crente, então, pegar a cena da novela e colocar no Facebook e divulgar? Hein? O que vocês acham? Depois vem um idiota que diz que crê na mensagem, vai lá e faz o comentário aprovando que aquele outro fez. Isso é o diabo, tá? Isso é o diabo. Tem mais. Tem uma igreja no interior de São Paulo agora, falou que o novo nome de Jesus é Brana, William Brana. E o novo nome do diabo é Jesus. Não, tá aí para quem quiser ver. O novo nome do diabo é Jesus, porque já que o novo nome de Cristo é William Brana, então o diabo também tem que receber o novo nome, é Jesus. Não, é para arrebentar tudo, não é? O diabo está fazendo uma bagunça aí, está invertendo todas as coisas. Agora, você pensa que as pessoas não creem nisso? Agora, o que eu posso dizer, que o Jesus que eles pregam, que eu li aqui, você leram comigo? Amém? Vocês leram? O Jesus, se prega outro Jesus que nós não pregamos, tá? A Assembleia prega um Jesus que eu não prego, segundo a pessoa. A Batista prega um Jesus que eu não prego. É outra coisa. Os mormons pregam Jesus que eu não prego. A Deus de Amor prega Jesus que eu não prego. A católica prega Jesus que eu não prego. Eu não prego Jesus deles. Eu prego Jesus Cristo, o grande Deus Jeová, uma única pessoa. Eu prego Jesus Cristo, Jeová que sangrou na cruz, não uma segunda pessoa. Eu prego Jesus Cristo que redime o pecador pelo sangue dele, e o sangue dele é o único sangue que tinha poder para redimir um homem caído. Agora, eles pregam Jesus segunda pessoa. Agora, até aí, vamos caminhar na coisa. Vai falar que o diabo mudou o nome? Então acontece coisa do arco da velha. Eu estou pregando para o meu povo, vocês estão me ouvindo. Onde você colocar o seu pé, você tem que saber que tipo de espírito está ali. Agora, eu estou pregando Satanás, estrela caída, anjo de luz que enganam, e seus ministros também que enganam. Não estou falando de ministros do nosso companheirismo, não. Que aqui entendam isso. Que eu não creio que tenha homens no nosso companheirismo que tenha esse tipo de coisa, mas que tem pessoas aí perversas, tem. Esse povo tem que apanhar. Se for eleito, vai pagar o preço. Eu não creio que uma pessoa que tem o Espírito Santo se planta diante de uma televisão para ver novela ou um filme desse bem sem vergonha. Ele não nasceu de novo, nunca. Ele tem ainda uma gastronomia de urubu, ele tem um estômago de urubu, ele é um carniceiro.
Porque se a pomba está nele, a pomba vai ao salvou e vai embora. Mas se a pomba está em você, ela vai dizer: você não pode comer isso, é carniça. Você tem uma comida que é de anjo que desce do céu. Deixa eu terminar isso aqui. O que eu falei que ia ler? Era de Éfeso. Peguei, está aqui, quarto selo. Vamos ficar em pé, irmãos. É melhor a gente começar a orar um pouco mais, viu? Vou ler algo aqui no quarto selo, exatamente no quarto selo 279. A primeira coisa no céu foi uma batalha. Eu vou voltar a fita já. Lúcifer foi chutado para fora, veio para a terra. Então ele poluiu o Éden. Desde então ele tem sido poluído. Agora, da batalha no céu, está vindo da batalha na terra. Terminará na terra no fim do tempo, numa batalha chamada Armagedon. Agora, qualquer um sabe disto. A batalha começou no céu santo. Então o chutaram para fora, Miguel e seus anjos, e jogaram e puseram para fora. E quando fizeram, o jogaram bem no Éden. E a batalha começou aqui embaixo. Deus tinha seus filhos todos fortificados na sua palavra. Eva esticou seu pescoço e disse: eu creio que talvez você esteja certo. Eu creio que você também esteja certo. E ali foi. E desde então tem sido desta forma. Então Deus desce, e agora ele tem que? Ele desce para redimir aqueles que desceriam. Ele só redime uma classe de gente. Ele redime o seu próprio corpo, que está aqui na terra. Vou encerrar. Então, Adão não tinha conhecido Eva. Adão não tinha colocado a sua semente em Eva. Estão me ouvindo ainda? Vocês se lembram que eu comecei pregando, dizendo que Paulo tinha semente? E Paulo estava preparando a igreja para ser raptado naqueles dias. E Satanás entrou no meio, atrapalhou tudo. E ela morreu em Niceia. O William Branham tinha semente. Ele trouxe a semente, palavra falada. Amém? Pois bem, agora, o segundo Adão conheceu a sua Eva do fim. Jesus não conheceu a Eva e caiu em Niceia. Antes que ele a conhecesse, ela caiu, ela se prostituiu com os romanos. Antes que Eva do Éden, Adão a conhecesse, ela caiu. Agora o que aconteceu? Esta Eva, a noiva, veio um mensageiro, trouxe a semente, e a semente foi lançada e fecundada na alma dela, no ventre da sua alma. Agora, a pessoa que está aqui na terra não é Eva, a mulher que não tem marido, a mulher que ainda não foi conhecida. Ela se fez conhecida antes da fundação do mundo. Ele a conheceu, ele pôs a semente dele nela. E quando ele olha aqui na terra, ele não vê uma igreja macho e fêmea, ele vê uma única pessoa. O seu corpo é Cristo que está aqui na terra. Satanás não pode chegar a esta mulher, porque ela já foi conhecida, ela já tem a semente, ela não pode cair, porque Cristo está nela. E Cristo venceu Satanás no céu, lançou por terra, derrotado aqui na terra. Agora ele vem e conhece esta Eva. Por isso que o profeta disse: essa está predestinada para não cair,
que ele já a conheceu, já pôs a semente nela, ela já tem o filho, amém? Ela não é mais simplesmente uma mulher sem marido, ele já a conheceu, agora ela tem o nome dele, carrega o nome dele, agora ela é ele, então ele não pode chegar nela, porque ela é Cristo aqui na terra. Por isso ela não pode cair, porque ela não vai se levar para o arrazoamento, porque ela já foi conhecida do seu esposo. Eva não foi, mas esta aqui foi conhecida do seu esposo, não pode aproximar dela. Ela é tão poderosa, tão virtuosa, como é o seu esposo, o Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus.